deitado eu fico melhor. E vocês vão ver aqui que eu tô gemendo de dor. Mas essa era a luta que eu já sabia que eu ia enfrentar. Eu sabia que eu ia enfrentar essa aprovação. E esperar o pessoal chegar. Tá bom? O começo vai ser assim. Vocês vão ter a paciência, vai ser luta. Vai ser tribulações, vai ser angústia, dor. Vai ser sofrimento. No começo será assim. Mas nós vamos alcançar essa grande vitória. Em nome do nosso Senhor Jesus Salvador Jesus Cristo. Estou aqui ainda, né? Hoje, nunca fiquei assim. Quando eu não coloquei em posicionamento de fazer as orações, eu estava bem. E aqui eu estou gemendo de dor ainda. Está doendo muito, muito, muito. Começou essa dor hoje para querer bater contra os princípios da salvação. Que um deles é a oração ao conchegar ao Cristo. Mas mesmo assim, eu não vou desistir. Vou dar um ensino para vocês. Não vou orar hoje. Quero que vocês repassem aí no comentário para o pessoal falar, mas por que tá orando? Porque a minha oração tem que ser de arrependimento. Ela tem que ser única com Deus, não pode ser com o povo. Então o Senhor falou para mim, ó, não ore com o povo. Eu quero você falando comigo, eu não quero o povo falando comigo. Foi ali no sofá que ele falou. Tava sentado ali, ó. Olha que tá lá. E ele falou, não ore com o povo. Você tem que dar satisfação a mim primeiro. E aí eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou dar um ensino a eles. O Senhor autoriza a ensinar? Aí o Senhor, foi lindo demais. Poxa, meu Deus, como foi lindo. Quando eu perguntei, eu posso ensinar o povo? Deus me mostrou visivelmente a ovelha Dolly. Quem que era a ovelha Dolly? A ovelha que foi adulterada. Vocês conhecem a história da ovelha Dolly. E aí ele falou, então é isso. Eu falei, então eu vou dar um ensino sobre a ovelha de Israel. As ovelhas desgarradas de Israel. E esse que nós vamos ensinar hoje. Peço aos irmãos que os irmãos me ajudem em oração. Está terrivelmente dor insuportável. Não desejo pelo meu inimigo. Estou gemendo de dor aqui, mas eu vou trazer o Senhor. Porque Deus, Ele permite, né, a dor na carne. Para a gente saber que Ele é Deus. Para a gente saber que Ele é o Senhor. Né? Porque tantas vezes eu saí pelas portas rebelde. Voltei rebelde. Mas hoje, o Senhor me chamou pelo meu nome e quer que eu volte para o Senhor. Então é necessário a gente padecer a má alimentação que custou caro, as faltas de higiene que custou caro, tudo que custa caro em nosso corpo mortal, lá na frente a gente paga. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Então, eu quero, vocês estão me vendo outro homem, estão vendo mais manso, mais sem gíria, por quê? Porque aquele velho homem tentou entrar dentro do meu corpo. Aquele velho homem queria matar as pessoas, aquele velho homem queria assassinar as pessoas. Mas o Espírito Santo me visitou de uma forma gloriosa. E eu peço ao Senhor que nunca me afasta de mim mais, porque essa paz que eu estou sentindo de ontem para hoje não é uma paz comum. Ai, tá doendo. Estou até chorando de dor. Então, essa paz não é para pedir pix. Eu não estou aqui para pedir seu pix. Estou aqui para que você seja abençoado. Porque isso aqui vai ficar, meus irmãos. Isso aqui vai passar. Que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Não adianta nada. Eu vou perder a minha alma. E eu não quero padecer no fogo do inferno. Como vocês também não querem ir para lá. Então a gente tem que vencer esse mundo. Temos que entrar naquela santa cidade chamada Nova Jerusalém. Então, estou sofrendo, estou padecendo, mas o meu sofrimento é para a glória de Deus. O meu sofrimento é para a glória de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Ai, mas eu vou ter que ficar desse posicionamento, eu não posso esticar a perna muito. Se eu fizer isso aqui, ó, dói muito. Peraí, tô parecendo um robô, andando igual um robô dentro de casa. Mas louvado seja o nome do Senhor. Ai, peraí, só um minutinho. Então, aí não vou ficar assim mesmo, que não vai dar. Então, eu quero trazer para vocês uma mensagem que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Amanhã, em nome de Jesus, eu vou estar melhor. Amanhã começa as orações, mas hoje eu tenho que orar no meu quarto. Vou ajoelhar chorando de dor, mas eu vou. Porque eu sei que apareceu para mim no quarto. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro de ninguém. Eu sei quem me falou comigo. Eu sei quem me levantou para cuidar dos pequeninos que ficaram comigo. Os que foram embora é porque não me amava e não tem Jesus. Mas vocês me amam e eu amo vocês e amo Jesus também, porque você ama o próximo. Tá bom? Só um minutinho. E por amar a Jesus, vocês não me abandonaram. Vocês amaram a minha vida. Viu que eu era um pecador miserável, que eu poderia ter falhas, e vocês teve misericórdia da minha alma, os outros não tiveram. E eles que não têm misericórdia não receberão misericórdia, diz a palavra do Senhor.
Oh, eu vou lá, irmão. Mesmo com pouca força, eu vou trazer essa mensagem do céu pra vocês. Com dor, mas eu vou, porque vocês são almas preciosas. Vocês valem muito mais do Pix que vocês mandam. Vocês valem muito mais de dinheiro, muito mais do riqueza do mundo. Vocês é uma alma preciosa e precisa ser alimentado da forma correta, do alimento vindo do céu, do alimento vívido que vem do seu espírito, que faz você se libertar das garras do diabo e da manifestação enganosa deste mundo presente, desse século vindouro. Vocês precisam receber, meus irmãos, essa mensagem que veio de mim revelada. Não quero Pix, já avisei. Quero que vocês obedeçam a Jesus. Parem de mandar dinheiro se vocês não estiverem obedecendo. Obedeçam a Jesus. O Jesus é maior que o dinheiro, que a prata, que o ouro, meus irmãos. Dinheiro não é nada, dinheiro fica, meus irmãos, mas a salvação eterna da sua alma. Para onde vai a salvação da tua alma? Aí eu acho. Se eu não conseguir, eu vou deitar, tá, meus irmãos? Mas o que vocês acham? Tem problema de deitar ali? Não? Peraí, só um minutinho. Isso aqui, meus irmãos, é o inimigo. Uns vão falar assim, lá Deus filho, não passou, não é nada disso não. Isso aqui é o inimigo furioso, colocando dores, desafios para que a gente não venha estabelecer um concerto com Cristo. Se eu deitar, eu não tenho muita dor. Irmãos, me perdoa, mas eu tive que deitar. Mas eu quero que os irmãos não olhem o posicionamento que eu estou, e não tão pouco que eu estou aqui deitado, porque eu quero ficar confortável, não é. Não olhe para isso, é por causa da necessidade do meu corpo físico. Por isso que eu estou deitado, tá bom? Em nome de Deus, não estou de brincadeira, sou um homem muito sério em relação a essas coisas. Irmãos, eu queria que vocês, aleluia, diga glória a Jesus. Diga glória a Deus. Obrigado, meus irmãos, por todos, tá bom? Isso. Deixar o Espírito Santo fluir em nossa vida. A Bíblia diz que até mesmo deitado, o rei orou e Deus ouviu a oração do rei. O rei Ezequias orou deitado, meus irmãos. E a Bíblia diz que Isaías sente a oração. Irmãos, vamos, meus irmãos, agora meditar no que Deus me mostrou essa noite. Queria trazer para vocês essa dimensão, que a oração vai começar amanhã. Hoje eu vou entrar ali dentro daquele quarto. Eu vou orar, prostrar meu joelho. Tô com dor, mas eu sei que me chamou para essa obra. A obra de ensinar o povo a ir para o céu, porque muitos se levantaram na terra. Muitos falsos profetas do Senhor. Muitos com heresias estranhas. E Deus está vendo o seu povo errar. Deus está vendo o seu povo se perder. Deus está vendo os novos convertidos, meus irmãos, sentindo a dor, sabe? Dessa sujeira que estão recebendo nos seus ouvidos. Uma dor, meus irmãos. É uma dor que eles recebem. Então, meus irmãos, eu estou em espírito agora. Amém? Não deu para fazer a barba e o cabelo, que eu não consegui nem se levantar de casa hoje. Mas eu vou trazer para vocês a palavra da salvação. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer manuseio da Bíblia, né? Todos conhecem a palavra de Deus, então eu queria manusear a Bíblia agora. Agora eu não vou manusear, porque não tem como colocar a Bíblia, não, eu estou lendo aqui. Mas vou manusear o que Deus me revelou quando eu falei que eu poderia ensinar o povo. Irmãos, o Espírito Santo fala muito comigo, eu estou muito feliz com isso. Eu estava com uma dor muito grande, aqui eu não aguentava nada. Liguei para um amigo meu e falei, cara, eu não aguento mais. Amigo eu não tenho, né? Eu só quero comer e beber. Eu estava com fome, com sede. Os irmãos do nada me ajudaram aí, muito obrigado, para comprar um remédio. E ainda não comprei o remédio ainda, estou tomando dipirona. Deixa eu só fazer esse. E aí eu pedi para Deus, Senhor, eu preciso ir lá embaixo no mercadinho. O Senhor me leva, pelo menos isso, para me comer e beber, que eu estou com fome e sede. Irmãos, diante do Espírito Santo, eu quero viajar uma vez para o inferno, se for mentira. A dor fez assim, ó. Irmãos, eu comecei a olhar assim, que é isso? Fui lá embaixo, andei normal, comprei as coisas, jantei, tomei, voltou a dor. Ou seja, Deus teve misericórdia pela minha comida e pela minha bebida. Irmãos, vamos falar sobre algo muito sério. Eu pedi hoje ao Senhor, quem vai entender, quem vai estar nas orações com nós todas as 10 horas? Quem vai estar nas orações conosco até as 10? É uma aprovação, isso mesmo, Senhor, isso mesmo. Irmãos, esse canal é maravilhoso, porque o que sai da minha boca não é meu, mas é do Senhor. Tá? É do Espírito Santo de Deus, que reina no universo celeste, que tem toda a proteção divina em suas mãos. Irmãos, eu queria que vocês agora fechassem os olhos. Nós vamos falar um minutinho com Deus, para que o Senhor fale conosco também. Feche seus olhos. Pai da eternidade, príncipe da paz, me encontro novamente, Senhor, diante do seu posicionamento, da prontidão do teu Espírito. Senhor, eu peço licença, Senhor, para entrar na sala do Santo dos Santos, para que se fumega do seu trono a glória que está em ti, Senhor. A glória da majestade e da misericórdia, do conhecimento,
da divina graça e da sabedoria vindo do teu amor. Senhor, tu és santo, tu és poderoso em todo o tempo. Não somos nada perante a tua face e queremos que o Senhor nos ensine acerca dessa justiça, para que nós venhamos, ó Deus, conhecer o caminho da paz, da liberdade e da salvação eterna. Senhor, me dá força, tanto física e espiritual, para que eu possa, ó Deus querido, ordenar diante do Senhor a fase da eternidade, que isso começa nos ensinos e depois, ó Deus, termina nas ações dos ensinos, as práticas que nós aprendemos, ouvimos, assim, ó Deus, reproduzindo elas no dia a dia, viveremos uma eternidade contigo. Senhor, essas vidas que estão também de olhos fechados, são vidas, ó Deus, que têm passado por provações, processos difíceis, muitos deles chorando, Senhor, pelo tempo presente. Pessoas aqui que estão aqui, Senhor Jesus, triste, angustiada, sofrendo, Senhor, guardando essa doutrina que o Senhor nos ensinou. Nos dias tão difíceis, nos dias tão de desalento, que o homem, ó Deus, se propaga a morte e a destruição, mas que o Senhor vem com a bandeira da salvação, da paz e da justiça e da liberdade dos aflitos, pois o Senhor é o Deus majestoso. Grande eu sou o teu nome e governa em todo o tempo. O Senhor Jesus está majestoso no céu. A sua glória cobre toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Senhor, assim como a corja, Senhor, anseia pelas águas tranquilas, assim ansiamos agora pela tua presença. Choramos, ó Deus, almejamos aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, me vivifica, coloca seus anjos na minha casa e manda anjos na casa de todas as pessoas que estão conectadas e que ainda vão conectar. Senhor, que esse ensino seja um ensino abençoado, como sempre foi, Senhor. Um ensino que dá para nós uma autoridade espiritual para que entendamos o trecho da vida. Pois o Senhor é o libertador de Israel e não nego, Senhor, nos meus lábios que o Senhor é glorioso. Pois a honra, a glória, o poder e a majestade está sobre o Senhor. Justo, misericordioso, grato, santo, excelentíssimo é o Deus Todo-Poderoso, o dono do universo, o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos orienta, Senhor, para que possamos ser fortes no dia da batalha, para que podemos ser fortes no dia mau. Espírito Santo, dono da verdade, retire, ó Deus, a minha vida da escuridão da morte. Retire, Senhor, da vida dos irmãos que também estão ouvindo, da escuridão e das práticas do inferno e da concupiscência da carne e da soberba da vida. Sabemos, ó nós, que nós somos pequeninos. Assim te agradecemos, ó Deus, por estar com essa reunião conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Sinta a paz. Olha, quem sentiu a paz? Quem sentiu a paz? Que oração, hein? Que oração linda. Que oração linda, gente. Fico impactado, a oração do Espírito. Ai, que paz. Oh, Deus, como o Senhor ouve nos orar. Irmãos, é tremendo quando eu começo a orar. Olha, irmãos, até arrepia a gente, ó. Olha. Olha que paz, irmãos, que glória. Oh, meus, que lindo, meus. Olha que presença gloriosa. Quanto tempo que eu não sentia isso, gente. Ai, que gostoso, ai. Ai. Oh, Deus da glória. Oh, Deus eterno. Glória a Deus. Tá? Então vamos então, irmãos. O que o Senhor me revelou, meus irmãos, acerca da ovelha. Eu estava perguntando a Deus acerca, né, de uma ovelha, do que se tratava o ensino. Existiu não sei se vocês sabem muito bem, que existiu um clone de uma ovelha. Acho que foi o primeiro animal a ser clonado, foi a ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela foi clonada. E quando Deus me mostrou a ovelha e uma seringa do lado, ele me falou, ovelha Dolly clonada. E aí o Espírito Santo me levou às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que forte. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a dimensão de não se comportar mais no campo do pastor. Irmãos, quando Deus ele começa a sentir na terra uma essência de cuidar das ovelhas, ele começa a dizer que Israel são suas ovelhas. Mas embora seja que antes de Israel nascer, existiu, meus irmãos, um sacrifício muito lindo, que lá foi em Caim e Abel. Caim era lavrador do campo, Abel cuidava das ovelhas do campo. Então, a Bíblia menciona que depois de Adão e Eva ser expulsos do paraíso, eles têm esses dois filhos, Caim e Abel. Caim começa agora a interrogar Abel. Quem sabe isso, ocultando nas Escrituras, dizer que esse Deus que nos fez, cadê ele que nos fala conosco? Quem sabe Adão e Eva tinham explicado a história, que eles tinham sido expulsos do paraíso pela desobediência da sua própria mãe. Mas aí Caim e Abel começam a entender e vem na sua mente observar, atacar o céu. Se Deus mora no céu, vamos fazer algo subir para o céu. E o que sobe o quê? Fumaça. O que sobe? Repete comigo, fumaça. Repete comigo, fumaça. Então, essa fumaça que subiria aos céus
atacaria os ares e levantaria para Deus uma dimensão de olhar novamente para a terra depois de muitos anos sem falar com o homem. E nós vemos que esse repente desse sacrifício que quando aí Abel e Caim colocam, Abel ele tem uma oferta a oferecer ao Senhor. Caim também tem. Caim ele pega as coisas do campo, o tomate, a cenoura, ele coloca o pepino e vai lá e sacrifica ao Senhor. Mas que fumaça não sobe, não se queima. Mas Abel, pela história, ele que sacrificou o animal e queimou com incenso. Então, esse animal, o cordeiro, sobe às alturas do céu e Deus se alegra nisso. O que vemos? Por que Deus se alegrou no cordeiro e não nas verduras? É que é o seguinte, o cordeiro é um tratamento. Você coloca a verdura, você planta, e o cordeiro você começa a amar. O pastor começa a amar suas ovelhas. E mesmo amando, Abel deixou o seu amor e sacrificou. Ah, não, muito forte. Oh, glória. Irmãos, eu não aguento. Eu tenho que parar para dar glória. Meu Deus, da onde veio essa sabedoria, Jesus? Obrigado. Obrigado, Senhor. Irmãos, que sabedoria tremenda que veio agora. Meu Deus, eu não sabia disso. É verdade, né? Cordeiro, amor pelo cordeiro, é verdade. Você não tem amor pelas verduras, você interessa comê-las. Interessante. Vamos continuar. Oh, meu, é muito forte. Então esse amor... Obrigado, Jesus. Oh, vai iluminando a mente do seu filho aqui. Então esse amor para com a ovelha, ele é deteriorizado através do sacrifício de um amor que um Deus que ele não via. Então ele sacrifica o amor dele para com o animal, que ele tanto regou, cuidou e pastoreou, e sobe aos céus. Quando sobe aos céus, a glória de Deus embate. Deus treme os céus. Deus é chamativo dos céus. A glória de Deus começa a tremer o trono do seu Jeová e olha para a terra e vê o que estava acontecendo. Deus ele olha e vê dois sacrifícios. Coloca a ascensão de Caim, coloca a ascensão de Abel, mas vê que aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o de Caim. Poderia aceitar os dois? Não. Por quê? Porque Deus ele via que através da linhagem de um, todos foram abençoados. Através de Abraão, através de Jacó, através de Isaac. Então sempre a linhagem de um é levantado para todos ser salvos. A Bíblia diz que Deus, todos pecaram, mas através de um, todos foram salvos. Eita! Então um tinha o limiar da história. Assim como Jacó e Esaú. Então um teve o limiar da história. Então esse um levanta-se novamente para Deus e Deus começa a ver. Quando Deus falou comigo sobre... Quando Deus falou comigo sobre a ovelha, ele começa a me dar uma dimensão muito séria. Jesus começa a comparar ele como um bom pastor. E ele começa a ver as ovelhas desgarradas da casa do seu pai. Ele vê as ovelhas nos campos, ele vê as ovelhas também tateadas na escuridão e começa a fazer comparações aos fariseus e tanto a Galileia e tanto a Judéia começa a ouvir que existe um pastor e ovelhas. Embora seja que aquela região eram cheias de pastores. Então Jesus começa a ver desde aí, desde quando Caim ou Abel, começa a ver uma dimensão de como se tratar o homem acerca de Deus. Então Deus se coloca um Deus de pastor, Jesus o seu pastor para guiar suas ovelhas. Então Deus vai e envia Jesus Cristo. João capítulo 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, habitou entre os homens, se fez carnes, e vimos a sua glória, a sua graça cheia de glória e verdade. Então a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A luz não veio para condenar as trevas, mas para que elas fossem salvas por ele. Então Jesus começa agora a entender que ele tem que se pastorear o povo. Ele tem que ensinar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas estavam totalmente jogadas. Umas estavam adorando outros deuses, outros estavam adorando profetas, outros estavam adorando meretrizes, martizes, ou seja, Deus não falava nem por Tumim, nem por Turim. Então Deus colocou Jesus para falar em meu povo. A Bíblia diz que a palavra de Deus, através do pastor, se fez carne, ou seja, verbo, palavra, se entronizou numa carne pequenina até mesmo, porque nasceu de um ventre mentiroso, um ventre aonde, meus irmãos, pecador. Nasceu do pecado, um homem mentiroso, que foi Maria, mas nasceu sem pecado, porque foi jurado não pelo homem, mas sim pelo Espírito Santo, e aonde Deus habita, tudo se torna santo. Então o útero de Maria se santificou, e assim nasceu o nosso mestre Jesus, o pastor das almas, o grande eu sou, o gladiador e o bispo das almas. Então começa agora, quer falar mais presente?
Começa agora a se apacentar. Era necessário alguém indicar o caminho. Era necessário alguém falar, olha, vocês estão indo para a escuridão do inferno e da prontidão eterna. Então Deus se preocupa com as ovelhinhas que estavam sem comer e sem beber. E ainda pastejando em pastos secos, sem maturidade. Jesus começa a gritar, ei vocês, eu sou o bom pastor, e quem me ouve passará em pastos verdejantes, mas o outro é ladrão, é salteador, não vai por ele, mas eu sou o bom pastor. Então ele começa a dizer, ó, o que está indicando vocês, o que está ensinando vocês essas coisas, vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para ter a vida e vida com abundância. Então Jesus começa a dizer, ovelhas perdidas da casa do meu pai, voltem para ele, para que ele volte para vocês. Então essa glória de verdade começou novamente no campo das ovelhas, instituir uma majestade de verdade e de vida. Os pastos secos começaram a enverdecer pelas palavras de vida que daria sobre o solo da terra. A terra que não mandava nada, a terra que não crescia nada, o capim verde começou a crescer, as ovelhas começaram a comer, a água do céu começou a regar. Eita glória! Eita glória! Ai Deus, que glória! Ai Deus, que glória! Glória a teu nome. Peraí, meus irmãos. Muita glória. Eita glória. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então todo o campo que era árido, dizia o profeta, os campos estão áridos, as ovelhas morrerão no campo. Jesus começou a tratar da terra. E essa terra começou a ganhar vida através das palavras que entronizavam o céu. Pois bem, Jesus dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ninguém vem ao Pai, senão por ele não falou, vai, ele falou, vem. Ou seja, o Pai já estava entronizado nele. E assim, Jesus começa a acarretar essa glória, essa verdade, entronizando aos homens um caminho de justiça, de paz e de uma felicidade eterna, não vindo daqui, mas uma eternidade futura. Além de passear as ovelhas, Jesus, alguém se pergunta, mas tudo bem, Senhor, bom pastor, para onde o Senhor nos ensinará e para onde o Senhor nos levará? Então Jesus começa a ensinar as ovelhas no Monte das Oliveiras, falando acerca de um lugar não feito aqui. Não é no pasto onde Ló colocou o seu rebanho, ou Abraão colocou o seu rebanho. Não, não é esse. Tampouco a cidade prometida terrena. Ele começa a falar de uma cidade celestial, onde ele levaria as ovelhas para um lugar seguro, para um lugar onde a Bíblia diz que manava leite e mel, para um lugar onde nunca haverá fome e nem sede de justiça. As ovelhas começam a ouvir aquilo e começam a comer, porque o capim nasceu verde em Israel, porque Jesus entronizou a verdade, o povo estava em mentira. Então Jesus, com a mentira, com o povo sem o caminho, a ovelha perdida, ele foi o caminho, o povo na mentira, ele foi a verdade, e o povo na morte, ele foi a vida. Pois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Paro porque é muita glória que eu sinto. Continua, Senhor. Amém. Então, esses três atributos de caminho, verdade e vida, entronizou nas ovelhas perdidas. E as ovelhas começaram a entender que agora existia um caminho para que pudesse pastar livremente, sem ainda se perder em caminhos ruins. Jesus começa a dizer do amor dele para essas ovelhas. Ele começa a dizer, olha, se você caiu uma ovelha no sábado, fariseu, você iria buscá-la? Se caísse no buraco, eu iria. Pelo amor que eu teria para não tentaria o sábado. E se uma ovelha se perder? Deixaria essas 99 ovelhas para buscar uma que está perdida. Então o amor de Jesus não é o amor do homem. O amor do homem, quando alguém se perde, ele critica. Júlio César está bebendo, Júlio César está fumando, Júlio César está cheirando, Júlio César está prostituto, Júlio César se perdeu, caído, passou caído. É caído, vai seu caído, seu caído. Não. Jesus não falou isso para a ovelha. Ele, com amor, deixou caladamente, sofrendo, 99. Buscou o pastor Júlio calado, com amor e com coragem. Porque sabia que a ovelha, onde ela passou, tinha que passar tudo que ela passou para buscá-la. Então, o homem, ele é desnaturado. O homem não tem amor, o homem não tem misericórdia. Mas Deus, com sua ampla e gloriosa misericórdia, nos visita todas as vezes que desgargamos da sua presença. O Senhor não nos julga, o Senhor não nos aponta, o Senhor nos coloca com sua mão santa, gloriosa, nos revela de graça e nos faz novo novamente. Pois a Bíblia diz que quando Jeremias desce à casa do oleiro,
o barro cai no chão e o oleiro vai lá e pega de volta e tenta refazer. Então isso faz com que a dimensão do amor de Deus, a sabedoria grandiosa e o amor que esse Deus tem por nós. E se ninguém parecer com ele, não pode entrar no céu. Vamos lá, começa essas ovelhas agora a acreditar. Olha, e aí? Do que se trata isso? Jesus proclama na tarde, no amanhecer da tarde, e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa a falar de alguma coisa que não é mais aqui. Não é mais entrar em Canaã, lutar com os gigantes. Não é isso, mas não para a ovelha de Israel. Tirar elas daqui. Porque aqui já contaminaram elas. Os reis maus cada dia mais se ataviavam em poder. A ascensão do diabo a cada dia ganhava mais força. Então Deus se preocupou com as ovelhas. E assim colocou Jesus o pastor para tirá-las daqui e levar para um lugar seguro. Diga comigo: Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, que do céu é ataviada como nuvem para a sua noiva. Então, assim, essa Nova Jerusalém é o refúgio de todos aqueles que escutam o bom pastor. Nós somos a ovelha de Cristo. Cada dia se perdemos porque não ouvimos a sua voz. Mas o Senhor, com sua voz penetrante em nossos ouvidos e acalentadora aos nossos corações, permanece dentro de nós mesmos uma ascensão verdadeira, gloriosa e poderosa. Então, todas as ovelhas que estão desgarradas da casa de Deus ainda têm a oportunidade de sentir essa graça. Lembra-se do filho pródigo? A Bíblia diz, meus irmãos, que tinha 2 filhos. 2 filhos viviam na casa do palácio do rei. E o que aconteceu? Um filho se enjoou de estar lá. Dá para ouvir certinho, meu irmão? Ele se enjoou de estar lá. Ele fala: pai, me dá minha herança. Me dá minha herança. Eu preciso gastar um pouquinho, eu preciso curtir depois da montanha. Eu preciso curtir depois daquele portão. Queria saber um pouquinho o que tem por lá. E a Bíblia diz, meus irmãos, que acarreta um sentimento de euforia naquele jovem. Aquele jovem pega toda a sua herança e vai. Vou curtir aqui, vou pegar uma prostituta aqui, eu tenho a herança, tá, 200 reais pra prostituta, 300 pra prostituta, ó, vamos beber um pouquinho, vamos lá, eu gostei dessa bebida, legal beber, hein? Beber é top demais. Começou a curtir. A carne tava alegre, tava tudo na moral, nossa, pra quê? Nem lembrava mais da casa do pai. Mas chegou uma hora que o dinheiro foi acabando, que dentro dele ele começou a ver que ele necessitava da bebida para ser feliz, que ele necessitava da droga, do cachimbo, do baseado, do MD, das balinhas, das noites, para viver uma vida tranquila. Então aquele jovem começou a ver que o seu corpo já estava adaptado às coisas desse mundo. Mas entre o corpo e o espírito há uma guerra. Mas o seu espírito chorava quando ele se olhou e viu que o seu filho, o seu irmão, estava bem lá na casa do seu pai. E ele, juntamente com os porcos, cheirando mal, meus irmãos. Aquele menino se humilha e começa a dizer: por que eu fui sair da casa do meu pai? Com pouca força ele volta. Quem sabe ele imaginou que seu pai poderia pôr no castigo. E começa uma alegria na casa. O rei já manda o herdeiro ir lá, vai à frente dele, pega o melhor anel que tiver na estante. O anel mais lindo que tiver na estante. Põe na mão dele. O seu irmão fala assim: que é isso, pai? Eu nunca saí. Esse cara aí foi lá, bebeu, se prostituiu, se drogou. Volta aqui, pega a sua herança, perde, volta aqui. E o senhor dá o melhor anel para ele. E eu que nunca me perdi. Ele falou: você não sabe o que aconteceu aqui, filho. Esse era meu filho que estava morto e viveu. Minha ovelha que estava perdida, mas ela foi encontrada, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia. Oh, glória a Jesus, aleluia. O amor desse Pai, o amor desse Jesus que penetra em nossa vida, não é o homem. Olha quantos pastores me jogaram para o inferno já, falou que eu vou para o inferno, que eu não tenho salvação. Quantos vocês já ouviram o Júlio César? Já era, perdeu a salvação dele. Eles falam assim como Deus para julgar a minha vida. Sendo que o dono da salvação é Deus. Mas o Senhor aqui novamente me visitou. O homem fica confuso, meus irmãos, porque o homem não ama desse parâmetro. A pessoa fala: esse cara brinca com Deus. Não é brincar, não. É porque toda vez que ele voltar, Deus vai receber. Mas 7 vezes? Não, 70 vezes 7.
70 vezes 7. Então esse amor do pastor, né? Esse amor do pastor que Deus tem na vida das suas ovelhas. Irmãos, se vocês soubessem, foi isso que Deus me mandou ensinar vocês. Jesus falou, fala isso para eles. Eu falei, vou falar. Ele mandou dar um recado. Posso dar o recado que Jesus mandou? Todos falam que se puder eu dou. Escreve aí, se eu posso. Pode. Pode. Jesus mandou dar um recado para vocês, que Ele ama muito vocês. Que Ele zela pela vida de cada um de vocês. Foi isso que Ele falou para mim aqui no sofá. Que é para me ensinar sobre a ovelha. Aquela ovelha que Ele ama muito. Que ele não vê a hora de encontrar vocês no céu. Mas que Ele precisa que vocês se esforcem. Porque sozinho Ele não pode fazer nada. Depende a obediência da ovelha escutar a voz do seu pastor. E quem escuta a voz é a ovelha do seu pastor. A Bíblia fala isso. Então Ele ama muito vocês. Ele disse para vocês não se perderem, para vocês serem fortes, que lá no céu Ele está vendo tudo. Ele que ordena tudo. Ele vive e reina na sua vida. Ele vive e reina no seu ser. Jesus, Ele tem ainda algo contigo na sua casa, com o seu filho que está perdido, com o seu marido que está nas drogas. Jesus, Ele tem algo lindo com vocês. Ele é o pastor de vocês. Ele morre pela sua vida. E já morreu e já provou isso. O outro não, o outro é ladrão. O outro não morre por ninguém. O outro só quer dinheiro, só quer fama, só quer sucesso e like e visualizações. Mas o bom pastor é humilde. Ele chora. Ele não quer nada de vocês. Ele só quer que vocês salvem. Se salvem, se salvem. Amém? Então, essa prontidão do nosso Senhor traz a elevância do teu poder e da glória da sua majestade divina. O que faremos, pois? Se Deus é conosco, quem será contra nós? Então o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso auxílio, a Bíblia fala. Olhei para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. Então, meus irmãos, para que se prostrar em meio às dificuldades? O Senhor é o que pastoreia a nossa vida. E uma das coisas que o nosso pastor ensinou, que era para ficar silêncio na tribulação, sem murmurar. Ele falou isso, não murmure. Fique em paz. Ele é o nosso pastor, Jesus é o nosso pastor. E nós vamos ter uma semana maravilhosa, mesmo que não esteja. Nós vamos provar para nós mesmos que nós amamos, lendo as Escrituras. A Bíblia não tem nada a ver, meus irmãos, com o seu problema. Ela está lá para você meditar. Jesus não tem nada a ver com o seu problema. Ele está lá para nós adorarmos. E é isso, a essência que Ele quer da terra dos viventes, para que todos voltem para Ele, para que Ele volte para vocês. Deus quer uma comunicação real com você. Ele quer falar com você, mas muitas vezes o seu prioridade é o celular, é o WhatsApp, é o Facebook, é as outras coisas dessa vida passageira. Deus quer um contato enorme com você. Ele quer sondar o teu coração, te fazer novo, refazer os seus caminhos e te orientar para o caminho da cidade eterna, que é o aprisco das ovelhas e também o seguro delas e a fortaleza delas, que é a Nova Jerusalém, que veio do céu, ataviada para uma noiva, para seu esposo. Deus é fiel, meus irmãos. Ele é justo. Ele não... Irmãos, eu sei que muita gente... mas Jesus vai voltar, eu estou perdendo a fé. Não perca a fé. Não perca a fé, meus irmãos. A fé é a única coisa de poder que vocês têm. Se tem uma coisa de poder que vocês têm, é a fé. A fé, meus irmãos, é a substância da força. E da força, a fé. É isso que você tem que entender. O que é fé? Fé é aquilo que não se vê, mas é aquilo que se espera. Então se espera naquilo que você não vê. Seja forte. Confia num Deus que você não viu ainda, como Abel também. Ele matou algo que ele via. Abel matou algo que ele via. Para um Deus que ele não via. Quanta fé, não é? Quanta fé. Hã? Isso é uma fé. Você sacrificar aquilo que você consegue enxergar para aquilo que você ainda não viu e ainda espera. Esse poderoso Jesus, Ele vive. Nós somos a defesa do teu nome. Gente, irmãos e irmãs, foram essas palavras que Jesus mandou falar para vocês. Mas eu tenho algo aqui para dar em observação. Irmãos, eu estava sentindo dor hoje. Hoje o ápice da dor foi de manhã.
Das 5 às 8 eu comecei a chorar. Foi hoje é o dia da oração, Senhor. Eu vim como soldado no chão rastejando porque não tem ninguém para pedir ajuda. E o celular tá descarregado, eu não conseguia entrar na tomada, eu vim arrastando até o quarto aqui, fica arrastando, mas doendo. E eu comecei, Deus colocou algo no meu coração e eu comecei a sentir algo. Eu comecei, meus irmãos, a ver aquelas almas do inferno naquele momento. Eu estava sentindo uma dor, meus irmãos, na virilha, entre o nervo ciático. Imagina a dor daqueles que se perderam, porque não ouviram a voz do seu pastor, meus irmãos. Presta atenção, meus irmãos. Vocês vão morrer um dia. Tudo está acabando, o ministério em Minas não acabou, passou, tudo passa. Vai chegar uma hora que eu vou acabar, eu vou morrer. Vou fechar esses olhos assim, ó, para sempre. Para sempre, meus irmãos. Esse corpo nunca vai ter poder mais sobre a matéria. Para sempre. Eu nunca mais vou estar aqui. Nunca mais eu vou voltar nesse lugar. Para que amar as coisas deste mundo? Vocês têm que acordar, meus irmãos. E começar a entender que isso aqui é tudo mentira. Isso é uma passagem, isso é uma ilusão. Alguém já viu um pastor ensinar assim? Vocês não vão ver um pastor falando isso. Porque eles são materialistas, meus irmãos. Eles vão falar, ajude essa obra. O Pix está aqui, vamos ajudar. É assim que eles pensam. É assim que eles pensam, meus irmãos. Mas eu estou falando de algo muito mais do que dinheiro. Eu estou falando algo. Estou falando algo de uma eternidade, meus irmãos. De uma eternidade com Cristo. De uma vida eterna. Eu não estou falando nada desse mundo, dinheiro, carro, igreja grande, ministério bonito, nada disso tem valor, meus irmãos. É a sensibilidade de que minha alma sairá do corpo. A sua alma sairá deste corpo. Você tem dimensão e consciência disso? Você tem dimensão de que logo, logo a senhora vai deixar esses filhos? Muitos inscritos já morreram, meus irmãos. Pessoas que eram inscritas no meu canal. Morreram, meus irmãos. Tudo é vaidade, meus irmãos, tudo é mentira. Tudo é uma ilusão. Tudo passa. É só Pix. Vamos comprar uma Kombi, vamos comprar isso. Vamos fazer. Parem, meus irmãos, de olhar para essas coisas, esses pastores ladrões, meus irmãos. Os ladrões estão cheios na casa de Deus. Encheu de ladrões e salteadores. Jesus falava isso. Encheu a casa de Deus de ladrões, meus irmãos. Pessoas que não tinham nada, meus irmãos. Que não trabalhavam, não tinha nada. Tem tudo hoje. E olha que tem tudo sem sair de casa. As coisas que eu tenho, eu lutei muito. Rua, tráfico, cadeia. E tenho pouco. Sabe por quê? Porque o muito é em Jerusalém. O muito vai ser lá. É lá que eu quero. Eu quero entrar naquele lugar. É lá que eu quero morar para sempre. É para esse lugar, meus irmãos, que nós devemos ir. Levar nossas almas para uma morada eterna. Aonde, meus irmãos, nunca haverá mais dor, sofrimento, nem ódio, nem rancor. Vocês têm noção do que é salvar a tua alma? Você tem noção, ovelha perdida da casa de Israel? Você tem noção? Olha o primeiro dia, meus irmãos, que a gente está tendo, que glória é essa? Olha Deus falando com a gente. Imagina os outros dias que a gente tiver de oração e ensino. Imagina, meus irmãos, como vai ser lindo. Às 10 horas da noite a gente marcar esse encontro para falar dessas coisas, para depois no outro dia a gente pegar e refazer de novo o vídeo, ler, ouvir de novo e fazer, meu Deus, é verdade, eu preciso me cuidar, eu preciso vigiar. Então essa vigilância, ela é real, ela precisa ter na sua vida.
a vigilância que vocês precisam ter. Precisam, meus irmãos, urgentemente ter essa vigilância. É necessário, meus irmãos. É necessário vocês santificarem, vocês buscarem. Ah, pecou, pastor. Eu pequei ontem, eu era um prostituto. E daí que era ontem? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Todos os dias. Então, olha quão maravilhoso é esse prato lindo que Deus te preparou nessa noite. Coma, meus irmãos, dele. Beba dessa água. E vocês terão vida em vós mesmos. Comam. Bebem, meus irmãos, dessa justiça maravilhosa, desse poder tão soberano, dessa glória eterna. Comam. Comam, meus irmãos. Bebem. E vão. Se pastoreiem num pasto que o Senhor nos preparou. E esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Esse Deus é o Deus que exalta o homem perdido no monturo de lixo, como tirou o filho pródigo. Então, meus irmãos, que essa mensagem venha impactar o teu coração. E venha analisar, meus irmãos, que como esse Deus nos amou, enviando teu filho como apacentador das ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu quero dizer uma coisa. Eu acredito em você. Olha bem para mim aqui. Ô, meu amigo, minha amiga. Olha aqui. Olha bem para mim. Olha em meus olhos. Eu acredito em você. Você vai conseguir? Você vai. Você consegue, você tem força para isso. Só vigiar um pouquinho, analisar, pedir ao Espírito Santo direcionar o que deve ser feito, não. Você vai chegar lá. Tá ouvindo? Olha para mim. Você vai conseguir. Se vocês cair, não fique prostrado, levanta de novo. Deus vai te perdoar pela queda. Vai de novo. Então fiquem bem. Fiquem bem, meus irmãos. Fiquem bem. Porque o Senhor, meus irmãos, Ele é o Deus que guarda vocês. Que Deus console os nossos corações, meus irmãos. Que Deus dê a vocês a amplitude da sabedoria, da graça e do conhecimento divino, do poder da sua própria voz. Pois o Senhor é bom, exaltado entre as nações, glorioso em glória, justiça e poder. Deus é o Deus, meus irmãos, que consola o homem, que faz o homem, meus irmãos, que faz mulher estéril da luz. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Então Ele nos proporcionou, meus irmãos. Ele nos proporcionou esse lugar. Irmãos, o Senhor vive e reina, meus irmãos, para todos sempre. João viu, meus irmãos, aquela cidade. João viu a cidade de Deus. João viu uma cidade, meus irmãos, onde era ouro puro. Que Deus abençoe a todos. E que o Espírito do Senhor possa estar na vida de vocês. E que vocês consigam, meus irmãos, sentir, meus irmãos, a cidade de Deus. A cidade, meus irmãos, que nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver Jesus, meus irmãos. Vocês têm noção que nós vamos ver Jesus? Que Deus abençoe. E que Jesus possa confortar os corações. A terra, a sua plenitude e tudo que nela há. Que vocês consigam chegar lá. E que o Senhor possa estabelecer um novo conceito em vocês. Nunca desistam, porque o Senhor jamais desistiu de vocês. Sejam fortes. Acautelai uns aos outros. Amai uns aos outros. E carregai o fardo um dos outros. Assim, verei a Nova Jerusalém. Amém?
É lá, meus irmãos. Olhe para frente. O que está por vir. Esquece o hoje. Olhe para o futuro, Jerusalém. A voz de Deus irá soar. Ai, Jesus. Mil gerações, hein? Imagina. Vai, igreja. Vai em frente. Deus é com vocês. Fica na paz, igreja. Deus abençoe a todos. Sejam fortes e constantes até a vinda do Senhor. A paz.